Boa noite a todos e a todas, né? A todos e a todas, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma nova série que começamos hoje. Tema dessa série, Pilares Espirituais. E hoje eu converso com vocês sobre frutos para a vida. É o primeiro episódio da nossa série. Então, desde já, os irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias no capítulo 5 do livro de Gálatas. Gálatas 5, verso 16. Depois de 2 Coríntios. 2 Coríntios, próximo Gálatas. Capítulo 5, verso 16 em diante. É muito conhecido dos irmãos essa passagem, esse momento da vida de Paulo para a igreja do povo de Galácia. Capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 16, vamos estar lendo já para a gente ganhar tempo. Diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Grave essa frase. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Continuando no verso 19, porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porções, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22, muito conhecido por todos. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Somente até aqui. Particularmente, eu acho que desses 4 episódios que vamos tratar durante as próximas quartas-feiras, eu acredito que essa introdução sobre frutos para a vida, ela para mim é um dos pilares mais visíveis da vida cristã. É o pilar que mais se enxerga na vida de alguém. Por que eu acho isso? Queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 12, verso 33. Mateus capítulo 12, verso 33. Eu vou estar lendo aqui já para a gente poder adiantar. Mateus 12, verso 33. Eu vou ler do 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não há de ser perdoado, nesse século nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Novamente, ou fazei a árvore boa e o seu bom fruto, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então eu acredito que esse pilar sobre os frutos, ele é o pilar mais visível, porque nós somos reconhecidos, vistos pelo que fazemos.
aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fazemos dentro e fora de casa, no trabalho ou fora do trabalho, na escola ou fora dela, vai resultar da forma que as pessoas vão te enxergar. Aquilo que você faz no seu dia a dia, o resultado dessa atitude, dessas ações, vão resultar no olhar das pessoas por nós. Elas vão saber se o Michael ele é um bom menino, porque elas estão enxergando isso em mim. Ou então o Michael ele é uma má pessoa, porque estão enxergando más condutas em mim. Então nós seremos, aquele ditado, não se julgue o livro pela capa. Aqui no caso é julgar o livro pela capa, porque você vai olhar a introdução da pessoa. E aquilo que você enxergar nela, é aquilo que você vai tomar como o que ela é. Então para mim, esse pilar do fruto, ele é o pilar mais visível da vida cristã, porque ele tem a ver com caráter. Ele tem a ver com conduta. Tem a ver com o que nós fazemos. Mas se nós olharmos aqui o verso 16 de Gálatas, a gente vai ver algo interessante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, eu só consigo ter boas ações, eu só consigo ter um bom caráter, eu só consigo fazer o que é certo pelo Espírito. Fora do Espírito não há boa conduta. Marco, então você está dizendo que o ser humano é 100% corrompido? Exatamente. O ser humano é 100% corrompido. Aquilo que fazemos de bom, aquilo que parte de correto de nós, vem do Espírito, e para mim não há conversa. O Espírito conduz o homem às boas obras, o Espírito derrama sobre o homem o fruto. Longe disso o homem não pode fazer. O homem não tem a capacidade de ser bom por si próprio. A natureza do homem é corrompida. E nós vemos a seguir, no versículo 17, que a carne vive numa constante luta e disputa com o Espírito. E dependendo da vitória de um ou de outro, é o que vai predominar sobre a vida. Mas para a gente poder entender melhor tudo isso que eu estou querendo dizer, eu quero expressar rapidamente o contexto dessa carta. Paulo, ele estava, se não me engano, na sua terceira viagem missionária, em Antioquia. E ele estava junto com o Barnabé e os companheiros apostolados ali. Eu achei até interessante porque a cidade de Galácia, ela existe em duas fases. A Galácia do norte e a do sul. Uma é representativa da forma que os romanos falavam. E a outra é a cidade de Galácia. E aí Paulo está justamente falando sobre a cidade do sul. A Galácia do sul, que é a situada perto para os romanos. Ou seja, era um lugar fortemente visado dos judeus que estavam em Roma. E o objetivo de Paulo ao escrever essa carta para a cidade de Galácia foi justamente para refutar a doutrina judaizante da época. Por quê? Paulo, nós sabemos, ele era judeu. E Paulo, em um momento da sua história, ele se encontra com Pedro, e aí eles se conhecem, eles se tornam companheiros, e aí Pedro leva Paulo para um concílio, para um momento onde Paulo vai conversar e autenticar a sua autoridade com os apóstolos. E então Paulo consegue fazer isso. Ele vem mostrando uma doutrina diferente para os judeus. Ele mostra que o evangelho é sim pregado para gentios. E aí os apóstolos então formalizam toda a situação e declaram Paulo mais um cooperador no apostolado. Só que aí Paulo fica sabendo que esse grupo de judeus tradicionais estava nas igrejas de Galácia, e eles estavam tentando induzir com que os crentes judeus se circuncidassem. Nós sabemos que a circuncisão, ela é uma lei judaica, que o homem deveria cortar o prepúcio, e fazendo isso ele se torna parte do povo de Deus, ele se torna parte
da doutrina judaica. E aí, para eles, para os judeus, fazendo isso, cumprindo essa lei, eles se tornam judeus, se tornam filhos de Deus, se tornam Israel. E Paulo fica sabendo disso, e ele acha muito estranho que esses judeus estão fazendo isso. E aí ele começa a escrever essa carta, só que vamos pensar um pouco. Para que Paulo escreve essa carta, vendo dessa forma essa situação? Como que Paulo poderia chegar mais perto dessas igrejas para mostrar que eles não devem ter essa responsabilidade de cumprir as leis judaicas? Primeiro, Paulo precisava mostrar para aquele povo, para aquela igreja, que ele tinha autoridade para isso. Porque eram tantos mestres judeus falando tanta coisa, que Paulo pensou como que ele agora poderia mudar toda essa situação diante daquela igreja. Então Paulo, ele começa a dizer na sua carta o seguinte: eu, Paulo, apóstolo não denominado pelos homens, apóstolo não aprovado pelos homens, mas pelo próprio Jesus, Filho de Deus. E ele continua, os 2 primeiros capítulos de Gálatas, se os irmãos forem estudar, são os 2 primeiros capítulos que Paulo mostra a sua autoridade e defende o seu apostolado. Então Paulo, ele começa dizendo isso em sua carta, e ele continua falando: a autoridade a qual eu prego esse evangelho a vocês, gentios, não me foi dada pelos homens, não me foi dada por uma autoridade humana, mas foi o próprio Deus que me deu autoridade sobre isso. Nesses 2 capítulos, com essa introdução, eu acredito que aqueles homens e mulheres da igreja, os crentes gentios, começaram a dar um pouco mais de atenção para as palavras de Paulo. E fala: poxa, está vindo ele aqui, Paulo, que nós já ouvimos de Paulo, nós já fomos pregados por Paulo, e ele está agora reforçando a sua autoridade, ele está agora mostrando da onde vem o poder que ele prega o evangelho para nós. Então nós temos que dar atenção a isso. E aí ele começa em vários assuntos centralizados na lei e na graça. E aí Paulo entra nesses assuntos porque estava muito forte. Ele até fala para o povo de Galácia o seguinte: olha, gente, pouco me admira que vocês estão errando o caminho do evangelho, porque vocês estão dando ouvidos a homens que estão deturpando a verdade. Paulo era judeu. Paulo poderia muito bem falar: não, gente, está certo. Nós, como judeus e apóstolos de vocês, falamos isso e vocês precisam cumprir, porque faz parte, então vocês têm que circuncisar. Não. Mas Paulo, ele faz questão de lembrar do evangelho que resgatou, o evangelho que o tomou em Jesus. E ele olha para essa igreja de cristãos gentios e falam: a autoridade que eu prego para vocês não é do homem, mas é de Deus. Vocês não têm a responsabilidade na lei judaica. Não há lei para justificar o homem, é a graça que salva o homem. Então a palavra de Deus é para gentios, é para judeus e para gentios. E aí Paulo chega nesse capítulo 5. E esse capítulo 5 é o capítulo onde ele entra mais fundo no que seria a salvação pela graça, e não uma salvação mediante a lei judaica ou cumprimento das regras. Por quê? Porque a lei, ela mostra o pecado para o homem. Porque a lei vai falar: não pode fazer isso, não faça tal coisa, não faça tal coisa. E isso vai mostrar o pecado para o homem, e o homem vai desejar isso. Por que eu não posso fazer? E a gente tem a mania de se arriscar e sentir o sabor do se arriscar na vida. E a gente fala: não, isso não pode fazer, mas é exatamente o que eu vou fazer. Porque o homem gosta de se arriscar, o homem gosta de se aventurar em seus desejos. Então a lei, ela mostra o pecado para o homem. Mas eu não quero aqui refutar a lei, dizer que não serve para nada, porque como o próprio Paulo fala, a lei para mim serviu de apoio, para que eu conhecesse a Cristo e a liberdade que Ele me proporciona. E eu me pergunto: como eu permito o Espírito me controlar? Essa é uma pergunta que eu faço a todos nós. Como eu permito que o Espírito controle a minha vida
versos 17 e 18. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito. O que isso quer dizer? Paulo está falando, existe uma guerra. A guerra do bem e do mal, dentro do ser. A carne contra o Espírito. Quando Paulo fala, mas se sois guiados, Paulo aqui joga a responsabilidade. Quando ele fala mas, ele está dizendo, se você permitir que o Espírito controle, porque existe essa guerra, e se nessa guerra você permite que o Espírito controle, então você não anda mais segundo a lei, você não anda mais segundo o padrão externo, mas o Espírito brota em você o interno do Evangelho. E nós vivemos dias de guerra dentro do nosso interior. Nós vivemos nessa vida de tantas decisões de fazer o certo ou não. Mas quando nós somos guiados na vida pelo Espírito, o ambiente já não molda mais. As doutrinas alheias já não nos moldam mais. Mas quando somos guiados pelo Espírito, nós somos levados a Jesus. E olhando para Jesus, a lei já não faz mais sentido, porque a graça que existe nele leva à liberdade, pois foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E olhando para isso, eu lembro lá de Gênesis, e olhando para Gênesis 3, no verso 1, que é o momento da queda do homem, eu vejo um momento ali, que a lei, ela refreia, mostra aquilo que nós devemos ou não fazer, porém aquilo que nos atrai para fazer, parte do Espírito. E aí eu olho para Gênesis 3:1 e vejo lá a serpente conversando com a mulher, e a mulher fala, existe uma lei que Deus nos colocou aqui no jardim, nós podemos comer de qualquer um desses frutos, porém o Senhor colocou uma lei para nós, que da árvore central, nós não poderíamos comer. Parafraseando essa conversa, a semente olha para Eva e fala, a lei que Deus colocou para você e para Adão, essa lei não é para isso, não tem nada a ver, que se você comer vocês irão morrer, não tem nada a ver. A lei aqui, que Deus colocou para vocês de não comer, porque Deus não quer que vocês se pareçam com Ele. E aqui eu penso, a lei dá a impressão a um homem de que o homem será perfeito quando cumpri-las. A lei traz essa raiz para o homem de que ele cumprindo tudo isso certinho, ele será salvo, semelhante a Deus. Mas nós sabemos que a humanidade, a nossa humanização, ela é caída e deturpada. Então eu volto ao que eu falei no início, nós não fazemos nada de bom, nós não temos nada de correto em nós. É só uma obra do Espírito que nos conduz às boas obras. E aí olhando para essa situação, eu vejo Paulo totalmente preocupado com essa igreja, tentando mostrar para eles que a lei não os tornarão perfeitos, porque a lei, ela é externa. A lei, ela é externa. Você cumpre ela para fora, porque as pessoas vão olhar para você e falar, ele é cumpridor da lei. Ele está fazendo isso segundo a lei. Só que o que Paulo quer trazer para eles é, o interior de vocês é o que importa, porque a graça libertadora e salvífica, ela não vem das leis e do que você faz no exterior cumprindo essas leis, mas ela é algo dentro do ser. A lei não faz efeito quando o Espírito habita em nós e derrama o fruto, porque ele é interno e a lei não consegue penetrar o interior do homem. A lei é o exterior. O Espírito no seu interior transforma o homem em um ser. E que ser é esse? É o ser do versos 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é a caridade,
Eu vou ler aqui numa outra versão, que é até mais simplificada. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós permitimos que a graça salvífica por meio do Espírito habite em nós, o Espírito nos leva a essas características na vida do ser humano. E a primeira característica é amor. É uma emoção e um sentimento de desejar o bem. Ainda mais, é um compromisso e mandamento divino. Lembra, a lei ela é exterior, mas a graça é interna. O Espírito coloca em nós o amor, que é cumprimento de mandamento divino, que está além do externo, mas é um processo que começa dentro de nós. Quando somos pessoas que temos amor, nós somos pessoas que sentimos a vontade de desejar o bem sobre o outro. Quando somos alguém que tem, através do Espírito, o amor, somos alguém que desejamos que o outro prospere na vida e não o oposto disso. Nós recebemos do Espírito a alegria, que é o estado de satisfação e prazer. A alegria não é... Eu até estou lendo um livro chamado O Propósito da Vida, do pastor Ed Renekiewicz. E ele começa falando sobre a felicidade e a alegria no seu livro. Ele fala alguns equívocos que nós temos sobre a alegria. Primeiro equívoco que nós temos sobre a alegria é o favoritismo. Uns nascem beneficiados e outros nascem não beneficiados. Esse é um equívoco. Não existe genética para falar, você nasceu para ser pobre, ou você já nasceu para ser rico. Não existe isso. A alegria está além do seu estado, do ser, do existir. Então essa alegria, ela é momentos. Ela não é algo que eu conquisto. Eu só vou ser alegre quando eu ir para a eternidade. Não, a eternidade plantada em mim pelo Espírito já me faz viver alegre. Então alguém que tem a alegria que vem pelo Espírito, ela está em totalmente prazer, ela está totalmente satisfatória na sua vida, mesmo passando pelas lutas e pelas dores que nós passamos, mas nós estamos alegres. E aí eu lembro de Tiago escrevendo a sua carta e falando para o povo: olha, pessoal, vocês estão dispersos por todos os lugares, estejam quando passardes pelas provações, fiquem felizes quando vocês passarem. Mas aqui eu não estou sendo irônico em dizer ficar feliz quando tá tudo indo ruim, você falar, tá tudo bem, não é isso. A alegria na aflição é, você está passando, o passar é um processo que tem fim. Então você se alegra por passar pela dor, porque a dor tem um fim. Ela não é eterna, não é contínua, ela tem um passar, mas ela acaba. Então o Espírito planta em nós a alegria de quem vive em paz, sabendo para onde vai, sabendo o seu estado, sabendo quem é, através de Deus e do Evangelho. O Espírito também coloca a nós a paz, que é a relação sem conflitos e tranquilidade. Alguém que tem paz, nós lembramos das palavras do Cristo, lá no Sermão do Monte, que os pacificadores herdariam o reino. Que aqueles que têm sede, de fome e sede pela justiça de Deus seriam saciados. São pessoas que têm paz, pessoas que desejam a calma na vida. E eu não digo a falta de lutas, eu não digo a falta de conflitos, mas eu digo a paz que é todo entendimento, a paz que te coloca na frente da dor e te mostra, é tudo passageiro. A paciência, que é o perseverar e o manter a calma na espera para ouvir. Quando nós somos pessoas pacientes, nós temos a tranquilidade na espera. E eu repito, que tudo tem um final, nada será eterno. Esses frutos são colocados em nós quando nós permitimos com que o Espírito tome o controle e as rédeas da vida.
Mas eu repito, ela é uma guerra. É todos os dias que eu preciso dar lugar ao Espírito. Não é só hoje eu dei lugar para o Espírito, então amanhã está garantido. Você batalha hoje, permite o Espírito te controlar hoje, e amanhã só Deus sabe. Então é uma luta e uma batalha repetida, contínua, que precisa ser vencida. E você que escolhe quem permite vencer. Você que vai tomar a escolha de quem você vai permitir ganhar em sua vida. Amável, é alguém gentil, é alguém que você conversa e você vê a educação, a tranquilidade daquela pessoa e você se sente bem quando está perto dessa pessoa. A bondade é alguém que se inclina para fazer o bem. A fidelidade é alguém que respeita e é leal independente da situação. A mansidão é a pessoa que sabe se expressar, que é alguém doce, alguém suave, alguém que traz tranquilidade quando conversa. E de todos eles o domínio próprio, que é a capacidade de controlar-se. Então, quando nós permitimos o Espírito nos controlar, nós controlamos quem somos. Tiago fala também da responsabilidade da língua. Ele fala que o ser humano tem a capacidade de frear qualquer espécie existente na humanidade, mas o homem não consegue parar a própria língua. E aí Tiago deixa muito enfatizado com que ele diz assim: se o homem conseguir frear sua própria língua, suas próprias palavras, ele consegue controlar todo o seu corpo em qualquer situação. Então alguém que tem todos esses atributos que foi dado através do Espírito, é alguém que tem o autodomínio sobre si, alguém que sabe caminhar na vida, alguém que tem um controle da situação, e eu não digo da questão soberana, mas alguém que tem um controle sobre a situação, de momento de conflito ele vai saber o que fazer, porque ele é guiado pelo Espírito. E o que me chama a atenção e é a minha conclusão, quando nós começarmos a ler o verso 22, Paulo vai começar com uma palavra, dizendo assim: mas o fruto do Espírito é. Nós acabamos de ler aqui as características, e Paulo começa falando no versículo 22, no singular. Paulo deveria começar falando: os frutos são. Mas Paulo fala: o fruto. E aí esse é o momento que nós somos estudiosos e gostamos de estudar as Escrituras, começa a se questionar: por que no singular? Se são várias características, se o meu caráter é tão moldado por todas essas características, por que o nome fruto está no singular e não no plural? Simples. Paulo, nas suas cartas, quando ele fala de fruto, quando ele fala de caráter, ele aponta para Jesus. Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo seja formado em vós. Romanos 13, Romanos 13, treze e 14, Romanos 13 e 14. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado na carne e suas concupiscências. Eu concluo essa mensagem dizendo: quando nós permitimos o Espírito todos os dias controlar o nosso interior, o Espírito traz para nós Jesus.
Jesus é o fruto que o Espírito implanta no ser, e todas essas características que nós lemos são implantadas no caráter do homem. Repito, quando permitimos que o Espírito nos controle, Ele injeta Jesus dentro de nós. Lembra do que o Senhor fala para nós? Que apenas o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É só o Espírito que pode implantar esses frutos que é Jesus em você. Eu não sei se tem alguém hoje que está assistindo essa live junto com a gente e não é cristã ou está afastada, mas eu tenho uma palavra para você e eu digo: o Espírito Santo quer trazer Jesus para o seu interior. Então, se você quer aceitar esse Jesus que é o maior fruto, eu desejo e peço encarecidamente, você que aceita voltar e você que está aceitando a Cristo e recebendo Ele como esse fruto, deixe nos comentários que nós iremos orar por vocês depois. E nós que já somos cristãos, que ainda estamos com a fé inabalável, Jesus quer permanecer ser o fruto em nós. Nós só seremos bons, nós só caminharemos em paz se permitirmos o Espírito colocar Jesus em nós. Não há Jesus em nós sem o Espírito permitindo isso. Eu não consigo receber Jesus se eu não primeiro permitir com que o Espírito coloque Ele em mim. Sua vida vai continuar a mesma vida de erros e de falhas, enquanto você não permitir o Espírito trazer Jesus para você. Por isso que eu falei no começo, que esse pilar, dos 4 que vamos conversar, é o pilar mais visível da humanidade. Porque quando Cristo está em mim, e como acabamos de ler no capítulo 4, andai como Jesus, se pareça com Ele, até que Jesus seja formado em vós, até que as características, o caráter, aquilo que Cristo é, seja formado, costurado em nosso interior. Nós temos um pano, esse pano está com furo, nós queremos fazer uma remenda, e ainda é o próprio Cristo. Existe um furo, uma lacuna no coração do homem, que só é preenchida com o fruto chamado Jesus. E quando esse fruto chamado Jesus entra em nós e toma conta desse espaço, a nossa vida não é a mesma. A nossa conduta muda, as nossas palavras mudam, como nos vestimos muda. E nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós não vamos ser mais atraídos por uma lei que é externa, que não matarás, não furtarás, que a gente olha para isso e fala, não, tenho que cumprir, se eu cumprir eu sou salvo. Mas não, o Espírito coloca Jesus em nós, e quando nós olhamos para o não matarás, eu falo, eu não mato por amor à alma, eu não machuco o próximo por amor, porque Cristo traz isso para dentro de mim, e Cristo só é implantado em nós, por meio do Espírito. E assim eu encerro essa mensagem, eu quero orar com vocês. Vocês que estão em casa, meus companheiros que estão aqui presentes, fechem os olhos. Meu Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, que essa palavra faça sentido para nós, faça efeito em nós. Nós sabemos que é o Teu Espírito que nos conduz, é o Teu Espírito que quando nós permitimos, Ele coloca Jesus em nosso coração, Ele coloca Jesus em nosso interior. Nós queremos viver como pessoas de amor, nós queremos viver como pessoas que têm paz, nós queremos viver como pessoas amáveis, nós queremos viver como pessoas mansas, que o outro quando conversa comigo se sente bem, tem prazer. Mas tudo isso, Deus, é resultado do fruto que é o Senhor Jesus em nós. Sem Jesus não há vida, sem Jesus não há fruto, sem Jesus não há lugar nenhum para ir. Sem Jesus não há caráter bondoso no homem. Então Deus, implante Jesus, que é o maior fruto em nós. Espírito Santo, coloque Jesus em nós. Coloque o Teu fruto chamado Jesus em nós. Nós seremos reconhecidos pelo que fazemos. A árvore é vista pelos frutos, e nós queremos frutificar nessas características que estudamos e conversamos, Pai, para que as pessoas conheçam a árvore que é Cristo.
O Senhor é a árvore que as pessoas conseguem enxergar na medida que elas veem os frutos bons. E nós queremos ser os frutos sobre a terra que estão com Cristo implantados em nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.